Olá, eu sou a discente Ana Leia Lima Albuquerque. Estou participando da matéria Ética Profissional com o professor Walter Gomes Campos, no qual o nosso principal objetivo hoje é discorrer 4 tópicos do livro Filosofia e Ética, do autor Selvino Sales. O primeiro tópico se refere sobre ética e moral. A ética é a investigação do comportamento humano, ou seja, o estudo sobre o bem e o mal. A partir desse estudo, a partir dessa investigação, são criadas leis e regras para serem cumpridas por todos os seres humanos, independente de classe social. A moral é a prática desses valores. No entanto, ética é a teoria e moral seria a prática. Como o ser humano vai agir diante dessas leis, como o ser humano vai atribuir em si essas regras, porque para a pessoa, para o indivíduo viver em conjunto, é preciso seguir regras, porque nem todos são iguais e cada pessoa, cada indivíduo tem pensamentos diferentes. No entanto, são criadas essas regras para todos, a sociedade como um todo, para assim vivermos em harmonia. Pois bem, a segunda parte se refere ao conceito de senso moral e consciência moral. Esses dois itens se referem a sentimentos, a ações, intenções, sobre o bem e o mal ou a busca pela felicidade. Eu vou citar 2 exemplos claros que o autor cita no livro. Eu achei bem interessante e fácil de entender. Senso moral, por exemplo, sabemos que no mundo existem várias pessoas que necessitam de coisas básicas para a sua sobrevivência, como, por exemplo, alimentação, higiene, dentre outras coisas. Sabemos também que neste mesmo mundo, no nosso país, existem uma grande quantidade de desperdício dessas coisas que muitos precisam. Então, esse é o senso, né? Como vamos nos sensibilizar com essas situações? Esse é o tal chamado senso moral. Consciência moral. Exemplo, uma mulher está grávida e tomou a decisão de abortar. No entanto, depende de outras pessoas para que isso ocorra. Essas outras pessoas vai gerar uma consciência, né, dela mesma, opinião própria dela, em aceitar ou não essa decisão, sabendo que essa criança ela foi gerada a partir de um estupro. Então, essa é a nossa consciência moral, de dar nossa opinião em certos fatos. Olá, tudo bem? Me chamo Lohane e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre ética e moral, né? 2 assuntos bastante interessantes. Então, para a gente começar a falar, eu vou falar sobre como a ética começou lá na antiguidade, né? Então, lá na antiguidade, na Grécia, lá, Aristóteles, né, falou que a ética era viver em harmonia com a natureza. E o que era ter essa harmonia na natureza? Era que o indivíduo tivesse uma harmonia entre a comunidade e a política, né? Para favorecer uma perfeita integração entre os seres humanos, né? Então, lá na Grécia, lá na época do Aristóteles, ele, para conviver bem, né, para a polis, né, para ter uma vida boa lá na polis, né, na cidade, eles tinham que viver bem em harmonia com a natureza, que a natureza seria os indivíduos, né, a gente, todo mundo viver bem, em harmonia, sem briga. Passando para a Idade Média,
começaram a assumir e ainda assumimos um código ou regras, né, que é estabelecido por Deus, né, que a gente pega a Bíblia e tem lá, a gente tenta seguir a Bíblia, né, e aí a moral, ela vai se tornar assim um cumprimento, um dever que é estabelecido por Deus. Então, se você fazer o bem, né? Se você tem a bondade, fazer o bem, você vai, né, ter uma recompensa, né? Ir para o céu. Mas se você fazer o mal, você também terá como recompensa o castigo, né? Que no caso seria ir para o inferno, né? Para entender biblicamente. E já passando para os tempos modernos, né, que são os que a gente vive hoje, a moral, ela é a soma dos indivíduos, né? Que a gente estabelece leis, né? Que a partir da modernidade, leis foram estabelecidas, tanto para o fim de beneficiar a gente, ou de nos proteger, ou para não nos prejudicar. Então, foram criadas essas leis para nos proteger, nos beneficiar e não nos prejudicar. Né? A gente vai falar também sobre a ética de convicção, que é o quê? Essa ética de convicção, a gente pode situar ela tipo que fosse lá na Idade Média, que o que vale é cumprir a vontade de Deus, né? O que vale é cumprir a vontade de Deus ou a lei que rege, né, no município, no seu estado ou país. Só que essa ética de convicção, ela nunca vai pensar no outro, no que pode acontecer. Ela sempre vai falar a verdade, ela sempre vai estar ali falando o que vai acontecer, sem pensar se isso vai gerar alguma coisa para o outro indivíduo, né? Eu sempre irei falar a verdade, independentemente do que aconteça, eu vou ter minha ética de convicção, que eu sempre irei falar a verdade. E temos também a ética da responsabilidade, né? Que é o que a gente estava falando, sobre a ética da convicção de falar a verdade. Aí já tem a ética da responsabilidade, que a gente tem que pensar o que poderá acontecer a gente usando a ética da convicção. Então, antes de usar a ética da convicção para tudo, a gente tem que ter a ética da responsabilidade. Então, um exemplo. Eu sou uma política e sei que eu estou fazendo uma lei que vai prejudicar alguém. Eu, usando a lei da convicção, eu vou chegar na população e vou falar a verdade sobre a lei. Mas eu tenho que pensar também que eu tenho uma ética de responsabilidade sobre o que vai acarretar eu falando toda a verdade. Então, não adianta só falar a verdade. A gente tem que ter uma ética de responsabilidade, pensar no que pode acontecer com as verdades ditas, né? Porque tem várias pessoas, vários assuntos que podem ser prejudicados com a ética da convicção. Aí vamos falar um pouco sobre a crise ética e a crise da ética, que eu posso dizer que é o que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas hoje não têm ética e nem moral, ou às vezes têm ética e moral demais. Então, ficou difícil da gente definir éticas hoje, porque as pessoas estão vivendo num individualismo, elas querem tirar vantagem sempre. O ser humano virou algo competitivo. Então, eu sempre vou estar competindo com o outro. Eu sempre vou querer ter vantagem em cima do outro. Então, ficou muito difícil da gente conseguir definir o mal e o bem, né? E a gente, né, não sabe o que fazer ou não fazer nas relações sociais. Então, a ética e a moral, elas sempre têm que andar juntas.
sempre, porque a gente tem que ter a ética que é o comportamento humano, né? Que a gente sempre vai distinguir o que é o bem ou o errado, o que tá certo, o que não tá. E a gente tem que ter a moral, que é os nossos hábitos e costumes. Mas não existe a moral sem a ética. As duas coisas juntas não tem como elas andar. Como eu vou ter uma moral de corrigir alguém mediante ao exemplo que eu dei sobre o lixo, se eu não tenho a ética? Se eu não vou me colocar no lugar da pessoa, de pensar que ela não sabe que aquilo é errado, que ela pode ter vindo de uma cultura em que aquilo é normal jogar o lixo na rua. Então, precisamos ter a ética de chegar nas pessoas, principalmente nas crianças, né, desde pequena, e já ensinar que o lixo é no lixo. Mas usar a ética não precisa necessariamente ser só para crianças. A ética, ela pode ser usada em qualquer época da vida, desde que sabemos usá-la corretamente, para que não possamos acarretar coisas ruins no futuro.